Larissa foi expulsa grávida de casa pelo marido que não queria filhos. Para sobreviver, ela começa a lavar carros, mas um dia houve uma conversa em um carro de luxo. Larissa se levantou diante do espelho de corpo inteiro, no quarto minúsculo que dividia com o marido, alisando com cuidado o tecido macio de seu vestido florido. Passou as mãos pelos detalhes de renda, percebendo como as cores suaves contrastavam com a agitação que sentia por dentro. Aquele ambiente pequeno, praticamente só cabiam a cama de casal, um armário estreito e uma cadeira encostada na parede, não tirava a beleza daquele instante. Havia algo em especial naquele dia, a necessidade de contar a Rafael a verdade que ela guardava. Fechou os olhos por um momento, tentando acalmar o coração. Poderia até sentir o pulsar acelerado. Por que estava tão nervosa? Talvez porque sabia que, de todas as conversas que já tinham tido sobre o futuro, a que aconteceria em breve seria a mais importante. Larissa, afinal, estava grávida, e aquele segredo quase não cabia mais dentro dela, mesmo que, fisicamente, sua barriga ainda não denunciasse o que estava acontecendo. Ela se voltou para a janela e observou a luz tímida da manhã entrando pelas cortinas finas. O sol iluminava levemente as paredes, dando ao quarto um ar mais acolhedor do que realmente era. Inspirou fundo. Precisava se concentrar no que dizer, pois conhecia bem as hesitações de Rafael. Vai dar tudo certo, murmurou para si mesma, virando a cabeça em direção à porta. A ansiedade a invadia porque Rafael sempre hesitara em falar de filhos. Ainda não é o momento. Vamos esperar um pouco mais. Temos que estabilizar tudo primeiro. Ela podia quase ouvir a voz dele repetindo essas frases, as mesmas que costumavam encerrar qualquer discussão sobre formar família. Mas, ao mesmo tempo, Larissa alimentava a esperança de que, quando ele descobrisse sobre a gravidez, algo em seu coração fosse tocado. Afinal, tantas vezes sonharam juntos com um futuro de amor, casa cheia e um jardim para as crianças brincarem. Enquanto terminava de ajeitar o vestido, sua mente viajou alguns anos no passado, recordando como eles chegaram até ali. Tudo começara na Universidade Bela Vista, na cidade de Estrela Nova. Naquela época, Larissa era caloura, cheia de expectativas e inseguranças. Os pais, Marta e José, eram firmes, protetores e, por vezes, inflexíveis. Crescer sob tantas regras a deixava receosa de experimentar novidades, e namoros estavam no topo da lista de assuntos delicados. Certa vez, na própria Universidade Bela Vista, Larissa carregava uma pilha grande de livros, avançando apressada pelos corredores. Precisava entregar um trabalho em outro prédio e não notou um pequeno desnível no chão do pátio. Tropeçou desajeitadamente, soltando um gritinho de susto, e os livros caíram ruidosamente. Alguns alunos riram, outros apenas passaram direto. Porém, Rafael apareceu. Ele se abaixou, recolheu o material e ainda brincou. Nossa, achei que ia ter uma catástrofe intelectual aqui. Você tá bem? Tô sim, respondeu Larissa corando. Obrigada por me ajudar. Acho que exagerei na quantidade de livros. Exagerou mesmo, desastrada, comentou ele, mas com um sorriso tão sincero que Larissa não pôde ficar ofendida. Aquele sorriso ficou marcado, e os olhos de Rafael, sempre iluminados, pareciam convidar para uma conversa mais longa. Depois desse primeiro encontro, eles começaram a se esbarrar nos intervalos, sempre trocando piadas e histórias. Logo marcaram de estudar juntos. O que era para ser algumas horas de revisão virava horas de papo, café e risadas. Larissa recordava-se de deitar na cama do alojamento estudantil à noite, sorrindo sozinha, lembrando das conversas que se estendiam. Você tá diferente, filha, dissera sua mãe, Marta, em uma das raras visitas que Larissa fazia à casa. Tá mais feliz? Ela havia dado de ombros, sem dizer o nome de Rafael de imediato. Mas os dias se passavam e esse tal Rafael se tornava peça fundamental na rotina de Larissa. Em pouco tempo, começou um namoro oficial, apesar de os pais dela estarem com um pé atrás. Marta e José tinham valores tradicionais, temendo que a filha se desviasse dos estudos. Mesmo assim, Larissa contou a verdade num jantar de domingo. Lembrou-se com clareza do olhar surpreso de seu pai.
Então, você está namorando? Há quanto tempo? Pai, faz alguns meses, ele é um rapaz legal. Sua mãe, mais silenciosa, observava atenta. Ele é da sua sala? É responsável? Questionou, apertando a toalha de mesa com a mão. As perguntas se sucederam, mas ao final, embora preocupados, Marta e José não proibiram Larissa de seguir com o relacionamento. A filha estava crescendo, e Larissa ficou aliviada, pois não aguentaria ter de esconder o que sentia. O tempo transcorria na universidade, com Rafael mostrando-se cada vez mais dedicado e carinhoso. Ela se lembrava de quando ele aparecia em seu dormitório com uma caixa de bombons ou com um café fresquinho, e dizia: "Hoje você vai precisar de energia para a prova." Ele sempre fazia algo que a arrancava de qualquer tensão acadêmica. Mal sabia ela que, futuramente, seria ela quem teria de apoiá-lo de maneira bem mais intensa. Um dia, Rafael chegou com o semblante abatido, chamando Larissa para conversar em um banco do pátio. O vento outonal arrancava as folhas das árvores e ele segurava as mãos dela com força. "Meu pai precisa de mim", anunciou a voz trêmula. "A loja de ferragens Oliveira está quase falindo. Ele não tem mais funcionários para ajudar e eu preciso ir." Houve um silêncio onde Larissa sentiu o coração disparar. Não queria perder a presença diária dele. Não queria imaginar Rafael distante. Assim, ele prosseguiu: "Vem comigo, a gente se ajuda. Eu ajudo meu pai a reerguer o negócio, você fica ao meu lado. Eu não quero te deixar aqui." Larissa hesitou. Pensou na faculdade, nos créditos que precisava completar, na bolsa de estudos. Mas, ao mesmo tempo, seu peito se encheu de uma coragem impensada. Rafael era o homem por quem estava apaixonada. "Cedo ou tarde eu posso retomar a faculdade", falou baixinho, "mas é agora que você precisa de mim." No entanto, contar isso a José e Marta não seria tarefa simples. Eles a criaram para ser independente, sim, mas dentro de um padrão. Terminar os estudos primeiro, depois pensar em trabalho, depois em casamento e, por fim, filhos. "Tudo no seu tempo", seu pai repetia. Então, no jantar seguinte, Larissa respirou fundo e jogou a bomba. "Vou me mudar para ajudar o Rafael na loja do pai dele." O pai soltou talheres sobre o prato, os olhos semicerrados em desaprovação. A mãe emudeceu por alguns segundos, as sobrancelhas franzidas. Depois vieram as críticas. "Você nem terminou a faculdade", exclamou José, indignado. "Vai largar tudo por um namorado?" "Pai, eu amo o Rafael." "E amor vai botar comida na sua mesa?" Ele rebateu, a voz áspera, mas repleta de preocupação. Marta tentou amenizar. "Filha, e se vocês brigarem? E seu futuro, como fica? Você pode se arrepender." Larissa permaneceu firme, mesmo que a insegurança ameaçasse transparecer em seu rosto. "Pai, mãe, é o que eu quero agora. Eu sei que vocês não concordam, mas preciso fazer essa escolha." Após muitos debates e lágrimas, José e Marta cederam. Ainda que contrafeitos, sabiam que a filha tinha vontade própria. Larissa sentiu no ar que não deixava de ser um acordo frágil, mas era suficiente para seguir em frente com seu plano. Mudou-se então para a pequena cidade, onde funcionava a loja de ferragens Oliveira. Ali, a paisagem era simples. Algumas ruas de paralelepípedo, casas de fachada discreta e um comércio local que dependia dos moradores da região. As vendas vinham caindo. Fernando, o pai de Rafael, não sabia ao certo como gerenciar contas e estoques. Foi nesse cenário que Larissa mergulhou de cabeça. "Você acha mesmo que consegue me ajudar no caixa?" perguntou Fernando cético no primeiro dia em que ela apareceu atrás do balcão. "Quero tentar", respondeu Larissa sorrindo. "Qualquer coisa me orienta." E assim ela passou a dividir o tempo entre aprender a lidar com notas fiscais, verificar pedidos e dar suporte aos clientes. Rafael, com calça jeans e camisa manchada de tinta, descarregava mercadorias, atendia a quem chegava, negociava preços. A rotina era exaustiva, mas havia carinho e cumplicidade. Por mais que discutissem sobre questões do trabalho, à noite sempre encontravam um jeito de rir, sentados à mesa apertada do apartamento que improvisaram em cima da loja. Alguns meses depois, o relacionamento sofreu nova pressão. A família de Rafael, especialmente a mãe, Patrícia,
e o próprio Fernando seguiam opinando que os dois morarem juntos, sem casamento, era inaceitável. Vai ficar falado na cidade, repetia Patrícia, revirando os olhos. Larissa começava a sentir aquele cerco de cobranças. Fora criada de modo igualmente tradicional, mas achava que isso poderia esperar. No entanto, a pressão cresceu e a frase mais comum passou a ser: quando sai o casamento? Rapidamente eles acabaram marcando a data numa igreja modesta, sem muitos convidados além de parentes. Marta e José compareceram, meio reticentes, mas disfarçando preocupações ao ver a filha radiante num vestido simples, com flores nos cabelos. O padre conduziu uma cerimônia curta, e Larissa sentiu um calor no peito ao trocar alianças com Rafael, acreditando que aquilo consolidaria o amor dos dois diante de todas as dificuldades. Porém, naquela mesma noite, quando subiram as escadas para o pequeno quarto adaptado na loja, Rafael demonstrou um cansaço que ia além do físico. Enquanto Larissa se trocava para dormir, ele se sentou na cama e soltou com a voz pesada: quero que a gente espere para ter filhos. Não dá para pensar nisso agora. Ela, que sempre imaginara ter filhos cedo, parou de escovar os cabelos, sem conseguir responder de imediato. Mas a gente sempre falou sobre filhos. Sim, mas não agora, ele rebateu sem paciência. Precisamos estabilizar essa loja. As finanças estão um desastre. Pelo menos, deixa a gente ter folga para respirar. Larissa sentiu uma dor estranha no peito. Naquele instante, desejou que a noite de núpcias fosse puro romance e celebração. Em vez disso, seguiu-se uma conversa tensa, na qual ela acabou cedendo. Rafael parecia ter bons argumentos. A crise financeira, o fardo de sustentar uma criança, o medo de falhar. Ela, esperançosa, achava que era questão de tempo até ele mudar de ideia. Os meses avançaram. A loja seguia em lenta recuperação. Larissa se esmerava em anotar todo e qualquer gasto, organizava planilhas no computador antigo que ficava num canto, enquanto Rafael começava a ter algum respiro nas contas a pagar. Eles trocavam beijos rápidos, cozinhavam juntos em alguns fins de semana e, às vezes, até faziam planos de fazer uma pequena viagem de férias para o litoral. No entanto, toda vez que Larissa tocava no assunto de bebês, a reação de Rafael era sempre de desvio ou piada. Quem sabe um dia era o máximo que ela conseguia arrancar dele. Agora, de volta ao pequeno quarto, Larissa passava a mão pela região do ventre, onde o bebê crescia sem anunciar-se demais. Ela ajustou a saia do vestido, pensando no que dizer. Precisava contornar a provável resistência de Rafael. Sua ansiedade vinha exatamente desse histórico de negação que ele alimentava. E mesmo assim, por mais que fosse difícil, por mais que houvesse o risco de uma briga ou uma reação dura, a verdade precisava vir à tona. Não adiantava mais esconder nem fingir que nada estava acontecendo. Não adiantava esperar que ele descobrisse sozinho. Ela era a mãe. Ela sentia os sinais claros de que uma nova vida se formava. Talvez Rafael percebesse a leve alteração no humor dela, nas manhãs matinais em que se sentia enjoada, mas nunca questionara. Larissa concluiu que ele poderia estar ignorando propositalmente quaisquer indícios, talvez por medo, talvez por negação. Vou contar hoje à noite, pensou. Queria que fosse um momento mais reservado, longe do balcão, do barulho de maquinário e do entra e sai de clientes procurando ferramentas. A loja costumava fechar por volta das 6 da tarde, então imaginou esperar Rafael subir para o apartamento, pedir que ele tomasse banho e, quem sabe, preparar algo simples e romântico na mesa, ainda que as condições não fossem favoráveis a grandes luxos. Só precisava que estivessem a sós para a conversa. Larissa, chamou uma voz do outro lado da porta. Rafael bateu levemente 3 vezes, impaciente. Você tá pronta? Preciso abrir a loja. Ela deu um pulo, encarando-se uma última vez no espelho. Observou os cabelos, o rosto quase sem maquiagem, mas iluminado pela decisão que tomaria. Ajeitou o vestido florido, respirou fundo e abriu a porta. Rafael já estava do lado de fora, vestindo um jeans e uma camisa simples, mas com as mangas dobradas, revelando os braços fortes que ele cultivara, carregando caixas e madeiras. Ele olhou para o relógio, sem prestar muita atenção à expressão dela.
Precisamos ir, ele disse com pressa. Tudo bem, respondeu Larissa, tentando parecer calma. Estou pronta. Desceram as escadas, atravessaram o pequeno corredor que separava o quarto do restante do prédio. Fernando já estava atendendo um cliente no balcão. Assim que Larissa e Rafael chegaram, trocaram sorrisos protocolares e cada um assumiu sua função. Rafael foi conferir o estoque no fundo. Larissa ligou o computador, verificando se havia fornecedores para retornar ou planilhas para atualizar. O dia prometia movimento, mas a cabeça de Larissa estava concentrada em como organizaria as palavras mais tarde. Queria falar com carinho, mostrando a Rafael que aquele bebê era fruto do amor deles. No fundo, ela tinha esperanças de que, ao ouvir a notícia, ele deixaria a resistência de lado. Larissa, preciso da sua ajuda aqui, gritou Fernando sem muito tato, segurando uma caixa pesada que chegara pelo correio. Claro, ela respondeu apressando-se para ajudá-lo a verificar os itens de dentro da embalagem. Passou-se a manhã, passou o início da tarde e Larissa quase não viu Rafael, pois ele estava lá nos fundos, organizando ferramentas antigas e fazendo pequenas reparações em caixas de madeira. Por volta das 5:30, começou a pensar em como seria assim que fechassem a loja. O coração batia tão forte que ela temia que os outros pudessem ouvir. Ei, você tá pálida, notou Rafael aproximando-se quando o último cliente saiu. Tudo bem? Tô, mentiu Larissa. Acho que tô só cansada. Ele assentiu tirando uma luva de couro que usava. Vamos subir? Não aguento mais esse cheiro de tinta. Ela concordou e eles caminharam até a porta que dava acesso às escadas. No entanto, antes que pudessem subir, Fernando apareceu chamando Rafael, dizendo que havia algo urgente. Um problema na nota fiscal de uma venda grande. Rafael fez um sinal para Larissa subir, prometendo que a encontraria logo depois. Ela concordou, sentindo o estômago revirar de ansiedade, mas seguiu para o apartamento. Ali, removedora de toda a poeira do dia, ela decidiu trocar de roupa, mas permaneceu com o vestido florido. Queria estar minimamente arrumada para o momento. Quando se olhou novamente no espelho, percebeu como sua barriga estava levemente mais arredondada, algo quase invisível aos olhos desatentos. Ainda assim, tinha consciência de cada mudança. A imagem refletida devolvia seus olhos preocupados, mas também transmitia a certeza de que não havia mais volta. Ela não diria nada além da verdade. Não queria enrolar ou adiar o assunto que mudaria completamente a rotina do casal. Depois de algum tempo, ouviu passos mais pesados subindo. Rafael entrou, massageando o próprio ombro, parecendo exausto. Ela quase o chamou para a conversa, mas ele abriu a geladeira, pegou água, bebeu e avisou. Preciso tomar um banho rápido, pode ser? Larissa assentiu, engolindo em seco. Observou-o sumir atrás da porta do banheiro. Então sentou-se na beirada da cama, entrelaçando os dedos. O peso em seu peito ficava maior a cada segundo. A água do chuveiro começou a correr e ela imaginava as cenas na própria mente. Rafael, estou grávida. Como ele reagiria? Será que a abraçaria com felicidade? Ou ficaria bravo, frustrado, decepcionado? Minutos se passaram. Rafael saiu do banho com o cabelo escuro pingando, vestindo apenas uma calça de moletom e secando-se com a toalha no pescoço. Olhou para Larissa sentada, percebeu a expressão tensa, mas não comentou. Em vez disso, começou a falar sobre o problema na loja. Parece que esquecemos de registrar a devolução de algumas mercadorias. Amanhã vou ter que verificar a papelada de novo. Você pode conferir o sistema comigo? Posso, claro, respondeu ela quase sem conseguir manter a voz estável. Mas antes, Rafa, a gente precisa conversar. Ele parou de secar o cabelo, encarou-a. Um lampejo de preocupação passou por seus olhos. Aconteceu algo? Você está me parecendo estranha há dias. Ela respirou fundo. Precisava criar coragem. Então decidiu que faria aquilo ali, naquele instante. E não esperaria um jantar. Não esperaria nada. Precisava falar a verdade. Ele deu um passo na direção de Larissa, posicionando-se à sua frente. A sensação de calor misturava-se à do pavor. Mas ela ia falar.
Agora, diante do espelho, ela estava decidida. Não importava o medo. Ele teria que saber a verdade. Estava grávida. Apesar da insegurança, Larissa via aquele momento como a chance de unir o amor que sentia ao futuro que sempre sonhara. Com o cair da noite, Larissa aguardava no pequeno apartamento sobre a loja de ferragens Oliveira, sentindo o coração bater descompassado cada vez que ouvia algum ruído na rua. Pensava que, a qualquer instante, Rafael apareceria pela porta, e ela não sabia dizer se desejava ou temia mais esse momento. O ambiente era apertado, mas de certa forma transmitia uma sensação de segurança, talvez por ser o único lugar que ela podia chamar de lar naquele instante tão conturbado. As paredes de madeira mantinham o cheiro de verniz e tintas que subia da loja no andar de baixo, e o abajur lançava uma luz amarelada que transformava aquele espaço simples em algo quase acolhedor. Ela ajeitou a colcha sobre a cama de casal, que ocupava metade do quarto, sentou-se na beirada do colchão, ouvindo os estalos da madeira, com as mãos trêmulas entrelaçadas no colo. Tinha ensaiado mentalmente o que diria a Rafael, mas agora que o momento se aproximava, sentia cada frase escapar, como se não houvesse maneira certa de dar a notícia. Talvez ele fique feliz, mesmo não estando pronto, pensou, tentando se agarrar a um fiapo de esperança. Algum tempo depois, ela ouviu a porta principal rangendo. Rafael chegou, coberto de serragem, os cabelos e os ombros trazendo resquícios do dia puxado que tivera, movimentando madeira e ferramentas no estoque da ferragem. Antes de se aproximar, ele bateu os sapatos contra o batente do andar térreo, tentando tirar um pouco da sujeira, mas subiu as escadas carregando um cansaço aparente. Ao entrar, viu Larissa sentada na cama e perguntou com a voz rouca: "Você já jantou?" "Ainda não", respondeu ela, levantando-se. "Eu estava te esperando." Ele colocou as mãos na cintura, respirando fundo. Esticou a coluna, como se precisasse aliviar a tensão acumulada. Larissa se aproximou e o puxou delicadamente para um cantinho mais reservado, perto da pequena mesa onde ficava o abajur, longe da janela que dava para a rua principal. A mão dela, ao segurar o braço dele, tremia. Ele percebeu, mas não comentou. Apenas a seguiu, com ar preocupado. "Rafael, preciso te contar algo, é importante", falou, mantendo a voz baixa. Ele assentiu de leve, balançando a cabeça. Seu olhar, antes distante, tornou-se ligeiramente atento, embora a exaustão fosse evidente nos círculos escuros debaixo de seus olhos. "Tá, pode falar." Por um momento, Larissa considerou engolir a notícia e deixar para mais tarde. Mas isso não faria sentido. Ela não aguentava mais carregar aquele segredo sozinha. Então, inspirou fundo, sentiu o coração disparar e soltou: "Estou grávida." As 3 palavras ressoaram nas paredes de madeira, quase tangíveis na atmosfera carregada daquela noite. Larissa esperava ver um sorriso de surpresa ou algo que lembrasse alegria, mas o rosto de Rafael contraiu-se. Primeiro ele ficou pálido, como se não acreditasse no que ouvira. Depois uma expressão amarga tomou conta de seu semblante. "O quê?" Ele ergueu uma das mãos como se fosse interromper a frase dela. "Mas eu disse que não estava pronto, Larissa." A voz dele não soou serena. Havia ali um toque de indignação e medo misturados. Larissa sentiu as pernas fraquejarem. "Eu sei. Mas também disse que um dia queria ter filhos. Achei que..." Ele afastou-se, deu alguns passos até a parede, encarando o chão. Sua respiração ficou pesada e ele cerrou os punhos, ainda recobertos de pó de madeira. "Você arruinou minha vida", disparou em tom contido, mas cheio de rancor. A frase soou como um tapa. Larissa piscou, tentando conter as lágrimas. Nunca imaginara que Rafael reagiria de forma tão hostil. Ela se aproximou, querendo conversar, argumentar. "Calma, por favor. A gente tem tempo de se organizar, não precisa ser um pesadelo. Podemos juntos." Ele balançou a cabeça, pressionando as têmporas com os dedos, como se quisesse afastar um pensamento insuportável. "Larissa, eu não quero essa responsabilidade agora. Você sabia disso. Falamos 1000 vezes que não dava para termos um filho assim, de repente." A partir daquele instante, tudo desandou.
O homem amoroso que Larissa conhecera parecia ter sido tragado por uma fúria irracional. Durante os dias seguintes, praticamente não conversavam de forma normal. Quando Larissa tentava se aproximar e mostrar que ela não fizera nada de propósito, que apenas acontecera, ele retrucava com acusações duras. "Você fez isso só para me prender aqui", gritava durante a madrugada. "Não é verdade, eu nunca faria isso", ela insistia em lágrimas, mas Rafael se recusava a escutar. Quando chegava em casa exausto, tomava banho e se deitava. Algumas vezes, se ela tentava levar um chá ou sentar-se ao lado dele na cama, era afastada por um comentário frio ou uma virada brusca de costas. O olhar dele, antes cheio de ternura, agora era um poço de ressentimento. Larissa chorava silenciosamente no travesseiro, desejando acordar de um pesadelo. Certa noite, não suportando mais a tensão, ela chamou. "Rafael, a gente precisa se acalmar e pensar numa solução. Por favor." "Solução? Você devia ter pensado nisso antes." Ela recuou apavorada com a frieza. Já não reconhecia o marido. Chegou a questionar se algum dia ele fora realmente um homem afetuoso ou se tudo não passara de uma ilusão. A cada noite que passava, ela chorava até dormir. Se mexia na cama e via que Rafael nem a tocava, nem tentava consolá-la. Era como se tivesse colocado um muro intransponível entre eles. Desesperada, Larissa decidiu procurar ajuda na família de Rafael, acreditando que poderiam aconselhá-lo, fazê-lo enxergar que não era o fim do mundo. Talvez Fernando e Patrícia, os sogros, a apoiassem. Num final de tarde, ela foi até a casa deles, uma construção térrea simples, mas aconchegante. Ao chegar, Patrícia abriu a porta com um sorriso gentil que se desfez ao ver as feições abatidas de Larissa. "O que houve, querida?" perguntou a sogra, conduzindo-a até a sala. Larissa sentou-se no sofá, passando as mãos no rosto. Tinha pensado em começar devagar, mas o nó na garganta a fez falar tudo de uma vez. "Tia Patrícia, seu Fernando, eu estou grávida. E o Rafael, ele reagiu muito mal. Tá me culpando. Eu não sei o que fazer. Preciso de ajuda." Ao escutarem as palavras grávida e reagiu mal, Fernando franziu o senho, cruzando os braços. "Se meu filho não quer, é porque sabe que não está na hora, Larissa. Vocês mal dão conta das contas. Como é que vão criar uma criança agora?" O tom duro quase congelou o ar. Patrícia suspirou, olhando de soslaio para o marido, como se concordasse parcialmente. "Você devia ter sido mais cautelosa, Larissa. Foi algo planejado?" Ela questionou sem rodeios. Larissa abriu a boca, surpresa. "Não, claro que não, mas aconteceu e eu esperava um mínimo de acolhimento." Fernando balançou a cabeça em negativa, batendo a mão na perna como se não houvesse mais nada a discutir. "A gente nem está conseguindo sair do buraco com a loja. Se vocês não deram conta de se prevenir, agora vão ter que arcar com as consequências." Aquela frase doeu em Larissa, como se fosse um veredicto sem piedade. Ela explicou que precisava do apoio deles, mas não encontrou naquelas expressões rudes nenhuma espécie de compaixão. Patrícia apenas repetiu que não era um bom momento e que poderia ter sido evitado. Ao sair, Larissa sentia a cabeça rodar. Aquela família, que antes a tratava bem, parecia ter se fechado numa bolha, e ela permaneceu no lado de fora, sentindo-se desamparada. Sozinha, sem coragem de voltar para o apartamento minúsculo, Larissa dirigiu por meia hora sem rumo. Lembrou-se de sua própria casa, dos pais, José e Marta, que tantas vezes disseram que ela era jovem demais para casamento, que não deveria largar a faculdade. Se surgisse agora grávida e brigada com o marido, eles certamente diriam: "Não foi por falta de aviso." Aquilo a fez chorar ainda mais. Ela não queria encarar o "eu avisei", mas também não suportava ficar onde estava. Na manhã seguinte, uma briga feia aconteceu. Rafael gritou que ela devia voltar para o lugar de onde veio, porque aqui não tinha mais espaço para uma mulher que estraga planos. A dor dessas palavras foi insuportável. Reunindo o pouco de dignidade que ainda sentia, Larissa pegou uma mala pequena, colocou algumas roupas, guardou documentos e desceu as escadas com o rosto inchado de tanto chorar. Seu carro, um modelo usado que ainda estava em seu nome,
Era a única coisa que restava para levá-la para longe dali. Ela dirigiu até o apartamento de Valentina, a melhor amiga dos tempos de faculdade, que morava na região central de Estrela Nova. Durante o trajeto, Larissa lutava contra as lágrimas e tentava se manter focada na estrada. Recordou-se de como, na fase universitária, Valentina era sua confidente, sempre disposta a dar conselhos. Ao estacionar em frente ao prédio antigo onde a amiga vivia, Larissa pegou o celular e discou, a voz quase falhando. Val, desculpa ligar assim, mas preciso de ajuda. Valentina nem hesitou. Lari, pelo amor de Deus, fala, o que aconteceu? Larissa soltou um soluço tentando manter certa calma. Posso ficar uns dias na sua casa? Tô grávida e o Rafael me expulsou. A amiga emudeceu alguns segundos, depois respondeu com determinação. Meu Deus, Lari, não acredito que ele reagiu desse jeito. Claro que pode ficar aqui. Vou buscar você no portão agora. O apartamento de Valentina era pequeno. Tinha uma sala que também servia como quarto improvisado para visitas, uma cozinha minúscula e um banheiro. Mas para Larissa parecia um paraíso seguro. Assim que entrou, desabou em lágrimas e Valentina a abraçou prometendo ajudá-la. Nos dias seguintes, entretanto, Larissa encarou a dura realidade. Estava grávida, sem renda, sem diploma, dependendo da boa vontade da amiga para comer e ter um teto. Cada entrevista de emprego a que tentava se candidatar terminava com um "vamos analisar seu perfil", que nunca resultava em chamada. Quando precisou encarar mais uma porta fechada, em uma pequena lanchonete local que se negou a contratá-la após desconfiar da gravidez, Larissa saiu na calçada, sentou-se no meio-fio e chorou baixinho. Não queria ser um peso para Valentina, mas não via solução imediata. Precisava pagar exames pré-natais, comprar vitaminas e tudo custava dinheiro. Sua mente embaralhava as memórias recentes. Rafael, a loja, a expulsão, os sogros, as dívidas. Parecia tudo um pesadelo do qual não conseguia acordar. Certa manhã, enquanto caminhava pela avenida principal de Estrela Nova em busca de qualquer vaga de trabalho, Larissa avistou um letreiro. Contrata-se. Era um lava-rápido chamado Lavagens do Sérgio, um lugar simples, mas que exibia uma fila razoável de carros esperando atendimento. O barulho de máquinas a jato, compressores de ar e motores acelerando preenchia a rua. Ela parou diante da placa, respirou fundo e olhou para a própria barriga, ainda discreta, mas que não demoraria a crescer. Precisava tentar. Entrou no estabelecimento, sentindo o cheiro forte de produtos químicos e a umidade que dominava o ambiente. Havia funcionários correndo de um lado a outro, esfregando pneus, enxaguando para-brisas e polindo latarias. Próximo ao caixa, um homem careca e forte com expressão severa gritava instruções. Larissa deduziu que era o tal Sérgio, dono do lava-rápido. Com licença, ela disse, aproximando-se. Vi a placa. Precisa de funcionário? Ele a olhou de cima a baixo, notando seu porte frágil, mas sem prestar muita atenção aos detalhes de sua roupa larga. Sabe lavar carro? Questionou direto, enxugando o suor da testa. Nunca fiz isso profissionalmente, mas aprendo rápido. Sou esforçada. Ele grunhiu, avaliando a quantidade de carros que se acumulavam. Tô precisando de gente para ontem. Pouco salário, mas tem gorjeta de cliente às vezes. Quer tentar? Larissa sentiu um alívio estranho tomando conta. Tinha medo de não aguentar o trabalho pesado, mas precisava de qualquer oportunidade. O sustento do bebê dependia disso. Eu aceito. Sérgio revirou os olhos, jogando para ela um avental encardido e apontando para um balde com esponjas e sabão. Tem um carro esperando ali. Mostra do que é capaz. Naquele primeiro dia, Larissa limpou vários veículos quase sem pausa para respirar. A água fria encharcou seus tênis, as luvas ficaram escorregadias de tanta espuma e o sol forte castigava suas costas. Mas ela não reclamou. Sempre que alguém comentava algo sobre sua velocidade de trabalho, ela apenas acelerava os movimentos, determinada a manter aquela vaga. Sentia dores nas pernas e no corpo, mas escondia isso, temendo que Sérgio resolvesse mandá-la embora por fraqueza. Quando o turno terminou, já de noite, Larissa tirou o avental, com os braços trêmulos de cansaço.
Fora um dia exausto, mas tinha vencido. Pegou o primeiro pagamento diário e sentiu as notas amassadas em sua mão, lembrando-se de que isso significava comida, aluguel e exames para o bebê que crescia em seu ventre. Sua cabeça latejava, mas ela não tinha tempo a perder. Precisava continuar lutando. E foi assim que Larissa começou a trabalhar, limpando carros de manhã até à noite, exausta, mas determinada a cuidar de seu futuro filho. No dia seguinte, Larissa encarou a rotina na pista molhada do lava-rápido do Sérgio, sentindo o ar carregado de vapor quente que subia das máquinas de jato de água. Seu uniforme era um macacão velho, de cor indefinida, e os tênis ficavam completamente encharcados sempre que ela se aproximava demais das poças. A umidade impregnava os cabelos, escorrendo pela nuca, enquanto seus braços já doíam por causa da movimentação repetitiva com as mangueiras. O lugar era abafado, cheio de manchas de óleo e produtos químicos espalhados pelos cantos, fazendo o nariz dela arder. Os colegas de trabalho, em geral, eram homens rudes, acostumados ao serviço pesado. De vez em quando, ela percebia olhares de desprezo. Em outras ocasiões, alguém perguntava em tom de deboche por que uma mulher grávida insistia em continuar ali esfregando latarias, em vez de ficar em casa descansando. Larissa, porém, ignorava cada comentário maldoso, como se vestisse uma armadura invisível. Precisava desesperadamente do pagamento ao final do mês para garantir o mínimo de estabilidade. Também tentava manter a cabeça erguida, lembrando-se de que não tinha para onde ir se perdesse aquele emprego. Além disso, qualquer discussão séria poderia colocar seu bebê em risco, e ela não suportaria mais uma decepção. Certa vez, um rapaz alto e musculoso chamado Joel, que polia rodas de caminhonetes, soltou uma piada enquanto Larissa limpava a parte inferior de um SUV. Aí, novata, tem certeza de que o Sérgio não te contratou só para encher linguiça? Ela levantou o olhar, contendo a raiva que sentiu ao ouvir aquilo. Se ele quisesse encher linguiça, poderia ter contratado você, retrucou de maneira seca, sem elevar a voz. Joel riu, meio surpreso pela resposta direta, mas logo voltou ao trabalho. Larissa continuou passando a esponja, observando a sujeira escorrer pelo ralo. Suas mãos doíam, mas ela se forçava a lembrar que precisava continuar. Seria apenas um mês de salário, depois outro, e quem sabe algum dinheiro extra que permitisse, no futuro, alugar um quartinho melhor para si mesma. No fim de tarde, quando o movimento começava a diminuir, surgiu o inesperado. Um carro luxuoso e preto, reluzente, encostou na entrada do lava-rápido. O sol poente refletia na lataria impecável, destacando o brilho quase espelhado. Larissa, que estava enxaguando outro automóvel, notou de imediato a estranheza. Normalmente, quem buscava aquele serviço chegava com lama nos pneus ou poeira acumulada, mas aquele veículo estava praticamente intocado. Deve ser gente querendo ostentar, murmurou um colega ao lado dela. Aparecem para lavar até o que já está limpo. Larissa apenas concordou com a cabeça, mas algo em seu íntimo a deixava curiosa. O homem que desceu do sedã era alto, de cabelos grisalhos, muito bem penteados, vestindo um terno que combinava perfeitamente com a postura altiva. Ele caminhou em volta do carro, avaliando algum possível risco na pintura. Então, abriu o porta-malas, tirou um pano de microfibra e começou a limpar o capô com uma calma quase cirúrgica. Intrigada, Larissa se aproximou para oferecer ajuda. Esboçou um sorriso tímido, apesar de sentir a insegurança despontar no peito. Posso ajudar? Carro desses não costuma precisar de lava rápido. Ela apontou para a lataria intacta, estranhando como alguém tão arrumado podia ele mesmo limpar o veículo. Ele ergueu os olhos e sua expressão, antes austera, relaxou. Não duvido que não precise, mas gosto de manter tudo impecável, explicou. Meu patrão é extremamente exigente e eu sou motorista particular dele. Me chamo Dário. Larissa inclinou levemente a cabeça, retribuindo a apresentação. Eu sou Larissa. Bom, se quiser um polimento rápido, ainda tenho alguns minutos até encerrar o turno. Dário deu um riso baixo. Pelo seu jeito, não parece que isso aqui seja seu lugar dos sonhos.
Ela mordeu o lábio, sentindo um aperto no estômago. Nem de longe. Mas é o que eu tenho, pelo menos por agora. Conversaram por alguns minutos e Larissa percebeu um ar diferente nele. Não era apenas educação. Havia certa firmeza e também uma estranha gentileza em seu modo de falar. Ele não criticou o serviço dela. Tampouco fez piadinhas sobre a barriga, que mesmo não estando muito visível, algumas pessoas notavam. Ela, entretanto, preferiu não mencionar a gravidez, com receio de perguntas indesejadas. Enquanto continuava enxaguando o automóvel anterior, Larissa reparou que Sérgio, dono do Lava Rápido, a observava de longe. Ele franzia a testa, como se estivesse irritado. Dário, por sua vez, parecia alheio, terminando de tirar um fiapo invisível da lataria. Então, Sérgio ergueu a voz, quebrando o clima quase tranquilo. "Larissa, trabalhar, não bater papo!" Ele gritou sem se importar com quem escutava. Imediatamente Dário se intrometeu. "Desculpe, mas ela não estava deixando o serviço de lado. Apenas me ofereceu ajuda e eu aceitei. Isso não é motivo para gritaria." Sérgio, que já tinha fama de pavio curto, caminhou até eles, os olhos faiscando. "Não me interessa o motivo. Não pago funcionário para prosear com o cliente." Larissa tentou interceder, levantando as mãos, tentando acalmá-lo. "Já estou terminando, Sérgio. Não precisa ser grosseiro." O homem lançou um olhar irado a Dário, como se fosse culpa dele toda a demora. Com um gesto brusco, agarrou o braço do motorista. "E você, metido, tá achando que é quem para me dar ordem?" O que se sucedeu foi tão rápido que Larissa nem compreendeu de imediato. Dário, em um reflexo impressionante, segurou o punho de Sérgio e impediu que ele avançasse. Num instante, o dono do Lava Rápido se viu contido sem conseguir se soltar. A fúria de Sérgio aumentou. Ele se sentiu humilhado e berrou para todo mundo ouvir. "Sua atrevida, você tá demitida. Some daqui, Larissa. Some daqui agora." Um silêncio pesado recaiu sobre o lugar. Os demais funcionários pararam o que faziam e se viraram assustados. Larissa sentiu o coração disparar, pois aquele era seu ganha-pão, por mais miserável que fosse. Precisava dele para sobreviver. Ainda assim, não havia como argumentar. Sérgio estava fora de si. Então ela correu até o canto onde guardava as coisas, pegou sua bolsa e tirou o macacão com tanta pressa que quase tropeçou. Dário, ajeitando o paletó, aproximou-se dela. Estava com o semblante sério, mas não parecia arrependido de ter defendido Larissa. "Desculpe-me por tudo isso. Se quiser uma carona, posso levá-la para algum lugar." Larissa hesitou, mas, sem alternativas, concordou com um aceno. Ela não tinha a quem recorrer naquele instante. Suas pernas tremiam e as lágrimas já ameaçavam cair a qualquer segundo. Seguiu Dário até o carro preto, sentindo os olhares de todos perfurarem suas costas. A raiva e a humilhação se misturavam com a preocupação sobre o que faria a partir de agora. Assim que entrou, deixou escapar um soluço. Dário não falou nada de imediato, esperando ela se acalmar o suficiente para retomar o controle. A caminho, enquanto o motor do sedã roncava baixinho, Larissa deixou as lágrimas rolarem. Apertava as mãos no colo, mergulhada em pensamentos sombrios. Imaginava Valentina, a melhor amiga, tentando ajudá-la. Mas a verdade era que ela não poderia sustentar Larissa por muito tempo. Havia contas, compras e a perspectiva de despesas médicas na gravidez. Dário observou de relance a expressão abatida de Larissa, parando o carro num trecho mais tranquilo da estrada, onde não passavam muitos veículos. "Menina, por que está nessa situação?" Ele perguntou, a voz baixa e gentil. "Você está grávida, sozinha, sem apoio?" A pergunta fez Larissa estremecer. Ela forçou um sorriso melancólico, mas acabou cedendo ao impulso de contar tudo. Assim, falou sobre Rafael, o marido que a rejeitara ao descobrir a gravidez. Sobre Fernando e Patrícia, sogros que a culpavam por algo que ela nem planejara. Sobre o medo de encarar seus próprios pais, José e Marta, que diziam a vida inteira que ela estava se precipitando ao casar tão jovem. Também relatou o emprego relâmpago no Lava Rápido e como agora estava novamente sem chão. "Não sei mais o que fazer", disse exausta, secando o rosto com o dorso da mão.
Tive medo de voltar para a casa dos meus pais, de ser julgada. Fiquei na casa de uma amiga, mas não quero ser um peso. Andei procurando emprego e me aceitaram aqui por causa da urgência de braços. Mas agora, olha o que aconteceu. Dário escutou tudo em silêncio, assentindo de vez em quando, sem emitir julgamentos. Seus olhos refletiam empatia. Finalmente, quando ela parou de falar, sentindo o peito levemente mais livre por ter desabafado, ele pigarreou. Sinto muito por tudo isso. Passou a mão pelos cabelos grisalhos, pensativo. Eu tenho um trailer na Vila das Araucárias, nos arredores de Estrela Nova. Não é nada luxuoso, mas tem eletricidade, uma pequena cozinha, sofá-cama. Fica num terreno cercado por pinheiros. Se você não tiver outra opção, pode ficar lá. Larissa piscou assombrada com tamanha oferta. Por que o senhor faria isso por mim? A voz saiu embargada de emoção. Dário respirou fundo, olhando para o horizonte. Um dia abandonei alguém na mesma situação que você. Alguém que eu amava. Carrego esse arrependimento até hoje. Talvez seja minha chance de fazer algo certo agora. Ela sentiu um misto de surpresa e curiosidade. Não perguntou detalhes, pois percebia que por trás daquele semblante sereno havia uma dor profunda. Mesmo desconcertada, aceitou. Precisava de um teto seguro e de um lugar tranquilo para se recuperar. Se fosse golpe, pensou brevemente, ela não tinha muito a perder. Mas algo em Dário inspirava confiança. Na manhã seguinte, Larissa fez as malas discretamente no apartamento de Valentina e deixou um bilhete de gratidão, explicando que não queria mais incomodar, mas que agradecia por todo o apoio dado. Embarcou no carro de Dário rumo à Vila das Araucárias, sem saber o que esperar. Durante o trajeto, mantiveram conversas leves. Ele contava sobre seu trabalho de motorista particular, mencionando que o patrão era um homem ríspido, porém generoso quando bem servido. Larissa evitava perguntas invasivas, preferindo focar na paisagem que começava a mudar. As casas iam ficando mais espaçadas e a vegetação mais densa. Quando enfim chegaram, Larissa notou um longo caminho de terra ladeado por pinheiros altos, cujas copas balançavam ao vento. O som das folhas roçando era quase relaxante, contrastando com o barulho urbano de Estrela Nova. Dário estacionou o carro diante de um trailer simples, de pintura desbotada, mas aparentemente em bom estado. Havia uma pequena varanda improvisada na entrada, com uma cadeira de madeira. É aqui, disse Dário desligando o motor. A chave fica embaixo daquele vaso. Não costumo vir muito, mas você pode ficar. Larissa, sentindo o coração apertado de gratidão, engoliu em seco. Obrigada, de verdade. Eu não tenho palavras. Ele balançou a cabeça, oferecendo um envelope. E mais isto, é algum dinheiro vivo. Use para comida, roupas e o que mais o bebê precisar. Vou passar por aqui às vezes. Se precisar de algo, me liga. Meu número está anotado no cartão que deixei no painel do carro. Larissa pegou o envelope com certo receio, mas sabia que não podia recusar. Precisava comer, pagar consultas e cuidar da gravidez. Não seria justo recusar a única ajuda que aparecia. Prometo que vou tentar devolver assim que... Começou ela. Dário ergueu a mão. Sem promessas, menina. Apenas cuide de você e desse bebê. Com um sorriso tímido, ela saiu do carro, observando o homem partir, levantando poeira na estradinha. Sentiu uma pontada de ansiedade, pois ficava claro que agora estava por conta própria. Abriu a porta do trailer e entrou, encontrando um ambiente pequeno, mas de certa forma acolhedor. Havia uma caminha de solteiro na lateral, um sofá-cama ao centro, uma mesa retrátil e alguns armários com pratos e utensílios básicos. O chão rangeu quando ela pisou, e a janela exibia a vista dos pinheiros balançando contra o céu cinzento. Ainda havia cheiro de mofo, mas pela primeira vez em semanas, Larissa experimentou a sensação de ter um espaço para chamar de seu, ainda que provisoriamente. Ela passou a mão na barriga, lembrando-se de tudo que enfrentara. As discussões com Rafael, o olhar duro dos sogros, a humilhação no lava-rápido. Agora havia ali a perspectiva de alguns dias sem cobranças ou ofensas, sem olhares reprovadores sobre sua condição. Acho que a gente vai ficar bem, meu amor, murmurou acariciando o ventre,
como se falasse diretamente com o bebê. Pelo menos por um tempo. Ela começou a explorar o trailer, verificou o fogão velho, testou as luzes e descobriu que a eletricidade funcionava, embora as lâmpadas tremessem um pouco. Havia também uma pia minúscula, onde a água corria após certo chiado nos canos. Em um armário, encontrou mantimentos deixados por Dário, arroz, macarrão, alguns enlatados. Em outro, roupas de cama limpas, embora guardadas fazia tempo. Abriu a mochila, tirou a pouca roupa que tinha e as dispôs cuidadosamente dentro do compartimento disponível. Precisava se sentir minimamente organizada. Em seguida, acomodou-se no sofá-cama, sentindo as molas sob o tecido gasto. O cansaço emocional dos últimos dias era enorme, mas ali, envolta pelo silêncio das árvores, ela pôde respirar com mais tranquilidade. Uma brisa suave entrou pela janela, trazendo aroma de pinho, e Larissa fechou os olhos por alguns instantes. A cabeça latejava, pois ainda haveria muito a resolver. Precisaria marcar consultas médicas, descobrir como continuar sustentando a gravidez, pensar em um trabalho futuro. Mesmo assim, aquela noite prometia ser diferente das anteriores. Não haveria gritos nem humilhações. Talvez fosse apenas ela, o vento, o bebê crescendo dentro de seu ventre e a esperança renovada de que algo daria certo. Pela fresta da cortina, enxergou o sol começando a se pôr, pintando as nuvens de um laranja suave. Lembrou-se de Valentina, imaginando a expressão da amiga ao encontrar o bilhete pela manhã, mas torcia para que entendesse seus motivos. Por fim, ergueu-se, limpou a face com um lenço e foi checar o funcionamento do chuveiro. Precisava de um banho morno para aliviar as tensões. Ao ligar o registro, notou a água fria no início, mas, após alguns segundos, aquecia o suficiente para um banho simples. E enquanto a água escorria pelos ombros, ela fechou os olhos, permitindo-se chorar mais um pouco. Dessa vez, porém, não era um choro de desespero, mas uma espécie de desabafo que aos poucos lavava parte das amarguras. Assim que terminou o banho, pôs uma roupa confortável e sentou-se na pequena mesa retrátil. Abriu o envelope que Dário deixara e contou as notas, surpresa com a quantia maior do que esperava. O suficiente para comprar itens básicos de higiene, além de comida fresca para os próximos dias. Ele não precisava ter feito isso, pensou, tocada pela generosidade de alguém que mal conhecia. Talvez houvesse motivos pessoais ali, mas não deixava de ser um gesto que mudava seu destino. Finalmente, deitou-se na caminha, pegando no sono ao som suave do vento. Dormiu profundamente, sem sobressaltos, sem receio de ouvir passos agressivos no corredor. Acordou no dia seguinte com a claridade tímida vinda pela janela e percebeu que mesmo o canto distante dos pássaros lhe trazia uma sensação de recomeço. Tinha a estranha sensação de que, mesmo com todas as incertezas, ao menos agora estava livre para respirar. E esse alívio, embora pequeno, significava muito para alguém que passara por tanto em tão pouco tempo. Ela não sabia por quanto tempo ficaria naquele trailer, ou como seriam as próximas semanas, mas um vislumbre de otimismo renascia. Aquela paisagem verde, o espaço quieto e o apoio inesperado de Dário ofereciam a perspectiva de reorganizar a vida, refletir sobre os passos seguintes e cuidar do bebê com mais serenidade. Olhou ao redor, acariciando a barriga, certa de que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas, no momento, era como se a alma se sentisse acolhida. Curiosamente, Larissa sentiu um alívio. Pela primeira vez em semanas, teria um espaço para chamar de seu, sem depender da boa vontade de amigos ou do humor de um chefe cruel. A vida no trailer trouxe calmaria e desafios em igual medida. Em meio à natureza silenciosa da Vila das Araucárias, Larissa descobriu um refúgio onde as dores do passado pareciam mais distantes. O espaço, ainda que modesto, oferecia a sensação de acolhimento que ela tanto precisava. As manhãs eram pontuadas pelo canto dos pássaros e pela brisa fresca que entrava pela janela, balançando levemente as cortinas gastas. Quase sempre, antes do sol nascer por completo, Larissa já estava de pé, preparando um chá ou arrumando a pequena bancada de cozinha.
Precisava ocupar a mente para não mergulhar em pensamentos angustiantes sobre o futuro. Ela organizara uma rotina simples. Parte do dia dedicava a leituras sobre gestão de pequenas empresas e sobre cuidados na maternidade, algo que a mantinha motivada. Com a barriga crescendo gradativamente, o cansaço se tornava mais frequente. Mas ela insistia em caminhar pelos arredores do terreno, sentindo o aroma dos pinheiros. Sempre que avistava um galho caído ou folhas amareladas, lembrava-se de como a vida ali tinha um ritmo diferente do que estava acostumada. Nada de buzinas, nada de gente apressada, apenas o tempo seguindo seu curso. Durante uma dessas caminhadas matinais, Larissa encontrou próximo ao trailer um banco rústico feito de troncos. Viver ali não era tão ruim quanto supunha. O silêncio às vezes pesava, mas Dário aparecia para quebrar a monotonia. Ele surgia em geral no fim de tarde, carregando sacolas de compras, mantimentos e até uns poucos itens de higiene ou de conforto. Certa vez, trouxe uma colcha colorida e disse com um sorriso contido: "Isso vai te manter aquecida quando o vento da noite apertar." Larissa, surpresa, pegou a colcha com cuidado, sentindo a maciez do tecido. "Obrigada." "Sério, Dário, o senhor não precisava fazer tudo isso." Ele apenas balançou a cabeça, guardando o restante das coisas no trailer. O ar de mistério em torno dele continuava. Sempre que Larissa ensaiava uma pergunta mais pessoal, Dário desviava, falava do tempo ou ia verificar algum reparo na parte externa do terreno. Apesar disso, o jeito protetor dele denunciava que havia uma razão muito forte por trás de toda aquela dedicação. Ela respeitava o silêncio, embora a curiosidade crescesse. Nos intervalos em que ficava sozinha, Larissa se dedicava às leituras sobre maternidade. Sentava-se com livros emprestados da biblioteca local e devorava cada informação. Desde dicas de amamentação até exercícios de respiração, tudo a interessava. O funcionário responsável pela biblioteca, um senhor de cabelos brancos chamado Horácio, ficava intrigado ao vê-la entrar, mês após mês, pegando novas obras sobre educação infantil ou sobre finanças. Larissa explicava pouco, mas sempre devolvia os livros no prazo e com cuidado impecável. À medida que o tempo passava, ela notava o bebê cada vez mais ativo. Sentia pequenos chutes que a faziam sorrir, mesmo nas noites em que o desconforto não a deixava dormir. Um desses incômodos começou a incomodar mais intensamente: a falta de perspectiva financeira. Ela não pretendia viver indefinidamente às custas de Dário, por mais gentil que ele fosse. Era grata, mas não queria abusar. Num fim de tarde, depois de recolher umas folhas secas na entrada, Larissa viu o carro de Dário estacionar na clareira. Ele desceu, segurando um pequeno embrulho, e chamou: "Larissa, onde você está?" Ela saiu de trás do trailer, enxugando as mãos num pano. "Tô aqui, tudo bem?" Ele exibiu um sorriso suave, mas cansado. "Trouxe umas frutas e legumes frescos. Você anda comendo direitinho?" "Sim," ela respondeu, recebendo o embrulho. "Obrigada mais uma vez." Hesitando um pouco, Larissa gesticulou para que ele se sentasse num banquinho improvisado na área externa. O sol já mergulhava por trás dos pinheiros e o céu alaranjado emoldurava a cena. Dário retirou o paletó, dobrou-o com cuidado e olhou em volta como se analisasse cada detalhe. Aquilo lhe trazia lembranças, pensou ela, mas não tinha certeza de quais. Tomando coragem, Larissa perguntou: "Posso saber por que faz tanto por mim, Dário? Quer dizer, não quero ser ingrata, mas às vezes fico me sentindo em dívida." Ele suspirou, coçando o queixo. "Eu te contei um pouco sobre o que fiz quando tinha 18 anos. Fui covarde. Abandonei uma mulher que esperava um filho meu." Larissa abaixou o olhar, assentindo. "E como acabou?" "Quando voltei, não havia mais pistas dela. Tentei encontrá-la, depois de muitos anos, mas foi tarde. Não sei se ela se mudou, se faleceu ou se seguiu a vida com outro alguém. Perdi o rastro totalmente." A voz dele pareceu embargar, algo raro. Larissa sentiu o próprio coração apertar. "Então, eu meio que sou uma forma de reparar, talvez?" Ele completou com um meio sorriso. "Minha consciência pesa desde aquele dia. Vejo você aqui, sozinha, grávida,
e imagino quão difícil pode ser não ter amparo. Se eu puder evitar que outra pessoa passe pelo mesmo que causei a ela, bem, isso me dá alguma paz. Ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas ouvindo o farfalhar das folhas. Então, Dário se levantou, pegou o paletó e se despediu. Qualquer coisa, ligue para mim, por favor. Larissa assentiu, emocionada. Obrigada por confiar em mim e me contar isso. Vou cuidar desse lugar com carinho. Ele se afastou rumo ao carro e ela ficou ali, ponderando o quão intenso devia ser carregar um arrependimento por décadas. A história de Dário mexia profundamente com seus sentimentos, pois a fazia lembrar de Rafael e do momento em que ele escolheu simplesmente virar as costas para ela e para o bebê. Tal pensamento provocou um arrepio incômodo. Entretanto, Larissa também percebia que aceitar o auxílio de Dário era uma forma de permitir que ele amenizasse a própria culpa. Tinha a sensação de que aquilo era bom para ambos. Com o passar das semanas, a barriga de Larissa começou a despontar visivelmente. O 7º mês de gestação a deixava mais pesada. As noites traziam dores lombares e ela revirava na cama estreita, buscando uma posição confortável. No entanto, o coração andava menos aflito. Agora sentia a esperança crescendo em paralelo à criança que carregava. Numa manhã, enquanto fazia exercícios suaves para alongar a coluna, Larissa interrompeu a prática ao se lembrar de suas antigas anotações na época em que ajudava Rafael na ferragem Oliveira. Lá, ela criava planilhas de controle de estoque, lidava com relatórios e até fazia o balanço mensal. Embora tivesse trancado a faculdade de administração, ainda guardava certo conhecimento. Pensou, será que consigo trabalhar remotamente com isso? Era uma ideia audaciosa, mas que podia lhe dar renda sem exigir esforço físico exagerado. Reunindo coragem, ela pegou o celular e acessou sites de vagas para consultores. Fez um resumo de suas habilidades, explicou que tinha experiência em organização de negócios locais e enviou e-mails para pequenas empresas, oferecendo consultoria online. Provavelmente não vai dar em nada, sussurrou para si mesma, mas continuou tentando, dia após dia. Até que, certo fim de tarde, quando voltava da biblioteca, recebeu uma resposta. Uma loja de artesanato precisava de alguém que criasse uma planilha de custos e definisse margens de lucro. Empolgada, Larissa respondeu imediatamente, combinando um valor simbólico, pois seria seu primeiro contrato. Naquela noite, trabalhou quase sem dormir, virando páginas de cadernos e manuseando o laptop velho que ainda possuía. Chegou a perder a noção do tempo, tão absorta que estava na tarefa. Quando finalizou, sentiu um orgulho enorme. Mandou o arquivo por e-mail e, pouco depois, o dono da loja confirmou que estava satisfeito. Mais do que isso, indicou-a a outros pequenos estabelecimentos locais que careciam de ajuda similar. Foi o início da Larissa Consultoria. A cada novo contrato, ela comemorava com um sorriso radiante. Dário, ao saber da novidade, trouxe uma pequena floricultura que encontrou na estrada e disse: "É para você. Parabéns pela conquista." Ela, emocionada, pegou o vaso observando o buquê modesto, mas repleto de cores vivas. "Obrigada, isso significa muito para mim." Ele concordou com a cabeça. "Merece, menina, agora tem algo para chamar de seu. Além do bebê, claro." Larissa riu, colocando a mão na barriga. O bebê dava leves chutes, como se também aprovasse o rumo que as coisas tomavam. Cada pequena vitória era celebrada e a independência financeira tornava-se mais real a cada novo cliente. Embora recebesse valores modestos, ela economizava ao máximo, sonhando em alugar uma kitnet ou, quem sabe, adquirir um cantinho definitivo no futuro. Enquanto isso, os pais de Larissa, Marta e José permaneciam num limbo de informações. Ela enviava mensagens de vez em quando, um simples "estou bem, cuidem-se" ou "amo vocês, mas preciso de tempo", sem revelar endereço ou detalhes. Sabia que eles morriam de preocupação, ainda mais com a gravidez avançada, mas não se sentia pronta para encarar julgamentos ou ouvir o inevitável "nós avisamos". Também não queria levar para casa um ressentimento que ainda latejava sempre que se recordava de Rafael.
Certa vez, conversando por telefone com a mãe, Larissa ouviu um tom ansioso na voz dela. Filha, onde você está? Por favor, dê ao menos um sinal de que está segura. Estou segura, mãe. Prometo que não falta nada. Só ainda não tenho condições de voltar. Marta suspirou aflita. O seu pai fica perguntando todo dia se você mandou mensagem. Ele quase não dorme direito. Diz a ele que estou me virando. Só me entende, por favor. Não quero voltar agora, não posso. A mãe ficou em silêncio por alguns segundos até falar baixinho. Tudo bem, a gente espera. Mas não desapareça, filha, não nos deixe sem notícias. Larissa concordou, prometendo manter contato, embora fosse sempre superficial. Despediu-se rapidamente, desligando o celular com um peso na consciência. Ainda não era hora de enfrentar os pais, não enquanto tudo em sua vida pairava em incertezas. A barriga grande trazia desconfortos crescentes, mas também uma sensação de plenitude. De madrugada, quando o sono custava a chegar, Larissa conversava baixinho com o bebê, acariciando o ventre e descrevendo seus planos para o futuro. Você vai ter uma mãe forte, sussurrava, recordando-se de todas as vezes que pensou em desistir. O medo ia se transformando em coragem. Por volta do 7º mês, Larissa recebia cada vez mais solicitações de microempresas, graças ao efeito boca a boca. Uma dona de padaria, um pequeno estúdio de costura e até um brechó virtual procuraram-na precisando de assessoria. O trabalho remoto fluía bem. Entre uma tabela de Excel e outra, ela levantava, bebia água, comia algo nutritivo e alongava as pernas. Dário aparecia menos, porque também estava ocupado, mas quando vinha trazia algo significativo. Um berço desmontável, uma poltrona velha para amamentar ou alimentos frescos. Larissa sempre o recebia com um sorriso, grata pela cumplicidade silenciosa. Enquanto isso, na casa de Marta e José, a inquietação só crescia. O pai de Larissa passava as tardes sentado na varanda, revirando o celular na esperança de ver uma nova mensagem da filha. A mãe, por sua vez, chegava a preparar enxovais, tricotar sapatinhos, mas guardava tudo em sacos plásticos, sem saber se algum dia entregaria aquilo pessoalmente. O casal imaginava que Larissa estivesse escondida por pura teimosia, com medo de admitir os erros, mas não faziam ideia de que ela estava construindo um caminho próprio de superação. Para Larissa, a saudade dos pais era real, mas ela não se sentia pronta para revisitar as memórias dolorosas. Tinha receio de ver o olhar de reprovação do pai ou de ouvir comentários da mãe sobre Rafael. Além disso, toda a rotina atual exigia atenção total. A criança se mexia com frequência, os prazos de consultoria às vezes se sobrepunham e ela ainda administrava as dores comuns do final da gravidez. No entanto, apesar de tudo, se sentia mais viva e capaz do que nunca. Era como se cada desafio superado alimentasse sua convicção de que estava no rumo certo. Em meio a essa nova fase de produtividade, Larissa jamais esqueceu o propósito principal, o futuro do bebê. Os recursos que ganhava iam, em boa parte, para uma poupança modesta, visando despesas médicas e, quem sabe, um lar melhor. Certa noite conversou com Dário sobre suas ambições. Sabe, quero juntar dinheiro para alugar um apartamento na cidade, ou pelo menos um quarto decente. Não quero depender de você para sempre. Ele balançou a cabeça em compreensão. Entendo e aprovo, você tem que ter sua liberdade, mas fique enquanto precisar. Os olhos dele, por um segundo, deixaram transparecer um orgulho quase paternal. Larissa sentiu o coração aquecido. Ao mesmo tempo, refletia sobre quando teria coragem de enfrentar seus pais e mostrar que havia se reerguido. Quem sabe, pensava ela quando o bebê nascesse. Mas e se eles aparecessem de repente? A simples ideia a deixava nervosa. Ainda assim, algo em seu íntimo dizia que esse encontro seria inevitável em algum momento. E, de fato, Marta e José continuavam sem saber de seu paradeiro exato. Ela lhes enviava recados curtos, sinalizando estar bem, mas nunca detalhava o local onde morava ou o nome de quem a ajudava. O receio de ouvir "nós avisamos" ou de encarar reprovações ainda era grande demais. Mas a verdade é que José e Marta, embora preocupados,
também sentiam orgulho de uma filha que, mesmo ausente, mostrava firmeza nas poucas palavras trocadas via celular. Eles rezavam, acreditando que, no momento certo, Larissa se revelaria e permitiria que fossem avós presentes. Mal sabiam eles que essa volta seria motivada por algo muito maior do que brigas passadas. Quando finalmente chegou o 9º mês, Larissa teve a pior das dores durante a madrugada. Ela despertou sobressaltada, o suor escorrendo pelas têmporas, enquanto uma pontada intensa dominava seu abdômen. Tentou se levantar da cama estreita do trailer, mas suas pernas tremiam. Ofegante, tateou a mesinha de cabeceira, pegou o celular e discou para Dário, a voz embargada. "Dário, acho que chegou a hora", disse gemendo ao sentir outra contração. Ele atendeu com certa pressa, a respiração dele também acelerada. "Larissa? Calma, menina, vou dar um jeito de chegar aí o mais rápido que puder." Dário estava fora, trabalhando até tarde para o chefe dele, dirigindo pelo interior para buscar algum cliente importante. Assim que desligou o telefone, fez a volta no meio da estrada escura, assustando seu passageiro com a manobra repentina. Embora o patrão protestasse, Dário foi firme. "Desculpe, mas isso é urgente. Não vou abandonar alguém que precisa de mim." Enquanto isso, Larissa se esforçava para respirar conforme aprendera nos livros e nos vídeos sobre trabalho de parto. Cada contração a fazia curvar o corpo, suor escorrendo pela testa. Tentava manter o foco no bebê, repetindo baixinho: "Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem." Pensou em ligar para a mãe, mas hesitou. Queria primeiro garantir que chegaria ao hospital em segurança. Em pouco menos de 40 minutos, Dário estacionou o carro diante do trailer, os faróis iluminando o terreno cheio de pinheiros. Saltou apressado, encontrando Larissa curvada, apoiada na porta, com o rosto tenso de dor. Ele a amparou, ajudando-a a entrar no veículo. As estradas estavam mal iluminadas, mas ele acelerou mesmo assim, pois cada minuto parecia crucial. Larissa soltava pequenos gemidos, agarrando o encosto do banco. "Aguenta firme", disse Dário, desviando de um buraco. Falta pouco. Atravessaram o trecho final em alta velocidade, rumo ao hospital mais próximo de Estrela Nova. O zumbido do motor se misturava às batidas fortes do coração de Larissa. Chegando ao local, Dário estacionou de qualquer jeito e correu para acionar uma equipe médica, que rapidamente trouxe uma maca para levá-la. Entre corredores claros e cheios de cheiros de antissépticos, Larissa sentiu a tensão aumentar ainda mais, mas tentou se acalmar ao ver a obstetra surgindo com um sorriso confiante. Horas de trabalho de parto se passaram, até que um choro de bebê ecoou pelas paredes. Larissa, exausta, sentiu as pernas trêmulas de tanto esforço, mas, ao ouvir o som forte do filho, rompeu em lágrimas de alívio e felicidade. O pequeno corpo veio para seus braços quente e trêmulo, enquanto a própria respiração dela se acalmava gradativamente. Ela mal conseguia acreditar que o momento havia chegado de fato. Dário, que aguardara aflito do lado de fora, foi informado por uma enfermeira de que tudo correra bem. Caminhou pelo corredor com os punhos cerrados de ansiedade, até que, ao virar a esquina, avistou Larissa recostada no travesseiro, segurando o recém-nascido. Uma mistura de alegria e melancolia tomou conta dele, lembrando-se da história que o levara a estar ali, mas, ainda assim, sentindo profunda gratidão por aquele desfecho. "Vocês estão bem?" ele perguntou, parando na porta do quarto, sem querer interromper. Larissa levantou o olhar, sorrindo apesar do cansaço. "Estamos. É um menino saudável e forte. Chamei de Gabriel." Dário assentiu, quase sem palavras. Ficou ali por alguns segundos, observando a cena enquanto os enfermeiros se movimentavam pelo quarto. Foi então que uma médica se aproximou, pedindo licença para fazer um rápido exame no bebê. Larissa concordou, entregando Gabriel com cuidado. Ao ficar sem o filho nos braços, sentiu uma breve pontada de ansiedade, mas logo se acalmou quando a profissional garantiu que o menino estava ótimo. No dia seguinte, ela foi surpreendida pela visita de seus pais. José e Marta chegaram de supetão, batendo na porta do quarto sem anunciar. Ao ver Larissa deitada, com Gabriel aninhado,
eles congelaram por um instante. Há meses não viam a filha. Sabiam apenas que ela estava grávida e que havia sumido de casa. Ao recebê-los, Larissa endireitou o corpo, o rosto ficando subitamente tenso. Ela não tinha certeza de como reagiriam. Larissa, começou Marta, aproximando-se com passos inseguros. Meu Deus, você está bem? José estava logo atrás, as mãos tremendo. Ele gaguejou algo inaudível, tentando falar e pedir desculpas ao mesmo tempo. Larissa, ainda pálida pelo esforço do parto, deixou que as lágrimas escorressem. Sentia um turbilhão de emoções. José e Marta a abraçaram com cuidado para não machucar o bebê. Ele dormia serenamente, alheio às tensões. O reencontro foi contido, mas sincero. Marta logo enxugou os olhos, pedindo para segurar o neto, enquanto José, nervoso, tentava formular frases de apoio. Eu lamento muito, filha. Desculpa por não ter te entendido. Marta também sussurrou com a voz embargada. Só queremos ter você de volta. E esse menino, meu neto, ele é lindo. Ver a filha ali, segura e mãe de um bebê saudável, desarmou as críticas que poderiam existir. O clima ainda carregava incertezas, mas José e Marta compreendiam que Larissa passara por enormes dificuldades. Cada ruga de preocupação no rosto deles parecia atenuar-se ao tocar naquele pequeno ser de poucas horas de vida. Gabriela, a enfermeira do turno, espiou pela fresta da porta e viu a família reunida, decidindo dar privacidade àquele momento. Dário também apareceu no quarto pedindo licença com um breve aceno. Trazia na mão um buquê pequeno de flores silvestres, como quem não queria chamar atenção em demasia. Larissa abriu um sorriso, indicando para que ele se aproximasse. José e Marta o olharam confusos, mas logo se deram conta de que aquele homem fora fundamental. Então o senhor é o Dário? Disse José, colocando o neto delicadamente nos braços de Marta. Sim, é um prazer conhecê-los, ele respondeu, mirando Larissa como se buscasse aprovação. Houve um aperto de mão hesitante, mas respeitoso. Era como se ambos não soubessem ao certo como agir, mas soubessem que compartilharam uma responsabilidade com o bem-estar de Larissa. Marta, ainda com a voz tremida, agradeceu. Obrigada por cuidar da minha menina quando a gente não pôde. Dário meneou a cabeça, sem se estender em explicações. Foi o mínimo que eu podia fazer. O clima continuou constrangedor por alguns minutos. Nenhum deles sabia lidar com aquela situação incomum. A filha que fugira grávida, abrigada por um desconhecido, mas agora se encontrava feliz no hospital, segurando o neto que todos aguardavam ansiosamente para conhecer. Quando a enfermeira retornou para medir a pressão de Larissa, os pais se afastaram, respeitando o procedimento. Dário se retirou em silêncio, dando espaço para a família. No dia da alta, Dário chegou para buscar Larissa, levando uma pequena sacola com roupas limpas e meias quentinhas para o bebê. Entretanto, ao estacionar no hospital e subir até o quarto, deparou-se com José e Marta junto das malas, tudo arrumado. Eles o cumprimentaram de forma cortês, mas revelaram a intenção. Pretendiam levar Larissa de volta para a casa deles, onde poderiam ajudá-la a cuidar de Gabriel. Aquilo gerou uma discussão amigável, mas intensa. Pai, mãe, eu agradeço muito, começou Larissa, ajeitando o bebê no carrinho. Mas não quero perder minha independência. Marta cruzou os braços, preocupada. Filha, você acabou de ter um bebê. E se precisar de ajuda à noite? E se ficar doente? José pigarreou, reforçando. Sem falar em despesas. Você vai conseguir cuidar de tudo sozinha? Larissa olhou para Dário, que permanecia ao lado em silêncio, tentando não interferir na decisão. Ainda que não fosse sua filha, sentia-se parte daquela história. Por fim, Larissa respirou fundo. Sei que vocês querem o melhor para mim e para o Gabriel, mas eu já estava me virando. Não é justo com o Dário, que me ajudou em tudo, simplesmente sumir agora. José, hesitante, passou a mão na nuca. Mas ele não é da família, filha. Pai, família é quem cuida, quem está presente. Eu estive sozinha durante meses e só pude contar com ele. Um silêncio se instaurou. Marta fitava o esposo, compreendendo que talvez a filha tivesse mesmo amadurecido. Larissa não queria retornar ao antigo lar,
para ser tratada como uma criança que errou. Ela desejava decidir seu próprio rumo, ainda que sob circunstâncias incertas. Por fim, José cedeu, levantando as mãos em derrota. Está certo, se é isso que você quer. Mas venha nos visitar, por favor. Não desapareça de novo. Larissa assentiu, garantindo que manteria contato. Então, recolheu seus pertences, colocando o bebê cuidadosamente no carrinho. Dário, que acompanhara tudo em silêncio respeitoso, ofereceu-se para levá-la de volta ao trailer. José e Marta decidiram partir em outro veículo, prometendo que logo fariam uma visita para se certificar de que tudo corria bem. Ainda preocupados, mas satisfeitos com a determinação da filha, deram um abraço demorado, e Marta chegou a chorar beijando Gabriel na testa. Cuida bem dele, minha menina. Cuida bem desse anjinho. Com Gabriel nos braços, Larissa retomou sua consultoria dias depois de se instalar novamente na rotina do trailer. O ambiente era o mesmo, mas agora a vida estava diferente. Ela tinha um recém-nascido que dependia inteiramente de seus cuidados. As primeiras noites foram um desafio exaustivo. De madrugada, levantava para ninar o pequeno, que às vezes chorava sem parar. Em outras ocasiões, apenas ficava acordada, observando o rostinho dele e sentindo uma alegria suave, mesmo que cansada. Durante o dia tentava conciliar mamadas, trocas de fraldas e os compromissos profissionais. Sentava-se na minúscula mesa do trailer, abrindo o laptop já surrado para conferir e-mails ou participar de reuniões online com clientes. Sempre que Gabriel resmungava, ela interrompia tudo para atendê-lo. Não era fácil, mas era gratificante. Cada contrato fechado a aproximava de maior estabilidade financeira. Nos primeiros meses, algumas empresas locais passaram a contratá-la para tarefas variadas de controle de estoque e fluxo de caixa. Ela fazia apresentações simples através de videochamadas, oferecia soluções práticas e ouvia atenta às dúvidas dos proprietários. Normalmente, mantinha a câmera desligada ou o microfone mudo quando Gabriel começava a chorar, mas quase todos entendiam que ela era uma mãe solo dedicada. Olha, Larissa, adorei suas planilhas, mas preciso de ajuda para entender meu fluxo de vendas, pedia um comerciante ao telefone. Sem problema, Sr. Gilberto, posso agendar uma chamada de vídeo amanhã. Qual o melhor horário? Ela respondia, enquanto embalava Gabriel nos braços. Às vezes, Dário também aparecia para dar uma força, segurando o menino por alguns minutos para que Larissa concluísse uma apresentação. Ele nunca ficava muito tempo, pois continuava rodando com o carro de seu chefe, mas demonstrava ter um carinho especial pela criança. Quando o bebê sorria para ele, Dário retribuía com um brilho nos olhos que raramente se via em seu semblante contido. A cada demanda cumprida, Larissa sentia mais confiança para investir em seu negócio. Fez um pequeno site de Larissa Consultoria, onde descrevia os serviços ofertados. Aprendeu por conta própria a manipular ferramentas de marketing digital básico e passou a receber mais consultas. Em pouco tempo, conseguiu aumentar os ganhos o suficiente para cobrir as despesas do trailer e comprar fraldas de melhor qualidade. Gabriel crescia com saúde e Larissa se orgulhava de ver seu filho bem alimentado e confortável. Você está mesmo indo muito bem, menina, comentou Dário numa visita rápida, observando como Larissa estava mais segura. Ela sorriu abraçando Gabriel. Longe de resolver tudo, mas já é um começo. Quando José e Marta apareceram para ver o neto, notaram uma mudança expressiva na filha. Em vez da jovem acuada e insegura, encontraram uma mulher obstinada que mantinha planilhas abertas no computador ao mesmo tempo em que se organizava para cuidar do filho. Não havia mais a mesma resistência ao diálogo. Larissa conversava com eles, ouvia suas sugestões, mas deixava claro que as decisões cabiam a ela. O casal ainda sentia receio, mas pouco a pouco aceitava que a filha trilhava um caminho próprio. Eu posso ajudar se precisar de algo, José disse, tentando soar útil. Larissa ergueu o olhar emocionada. Agradeço, pai. Qualquer coisa chamo vocês. A vida foi seguindo esse compasso, com Gabriel crescendo a cada dia, abrindo mais os olhinhos curiosos para o mundo. Ele não tinha contato com Rafael, e Larissa raramente falava no ex-marido.
Preferia olhar para frente, dedicando-se a cuidar do bebê e ao empreendimento que começara a tomar forma. E, de fato, os contratos foram se somando, as demandas aumentando, e Larissa descobria soluções criativas para cada empresa, aprimorando métodos de gestão. Nos períodos de maior cansaço, ela lembrava dos desafios passados e se sentia grata por não ter desistido. Chegou a trocar mensagens com Marta, relatando as novidades e enviando fotos do neto. A mãe respondia com coraçõezinhos e pedidos para visitá-los novamente. Larissa prometia que em breve passaria lá, assim que achasse um intervalo nos projetos e a rotina ficasse menos corrida. E de fato, cada pequena vitória alimentava seu ânimo. Aprendera a lidar com fornecedores, estudava técnicas de administração e até considerava retomar a faculdade à distância num futuro próximo. Por enquanto, concentrava-se em estabilizar as finanças, garantindo que Gabriel tivesse tudo de que precisasse. As noites ainda podiam ser difíceis, mas de manhã havia satisfação em ver o saldo bancário ligeiramente maior ou um novo cliente aprovando seu trabalho. Era uma vitória atrás da outra, e ela sentia que estava finalmente em uma trajetória ascendente. Os anos seguintes trouxeram transformações profundas. Larissa expandiu sua pequena consultoria, batizando-a formalmente de LC Soluções Financeiras. Entre trocas de fraldas, noites mal dormidas e a ajuda eventual de Dário, que se tornou uma espécie de avô para Gabriel, ela ia atendendo a cada cliente. Logo, alugou um escritório pequeno no centro de Estrela Nova. Nada luxuoso, mas suficiente para receber os primeiros funcionários que ousou contratar. Durante os primeiros meses de adaptação ao novo espaço, Larissa chegava cedo, carregando pastas repletas de documentos e uma xícara de café na mão. Às vezes, Gabriel ainda dormia, ficando aos cuidados de uma babá que Dário ajudara a contratar. A sala onde Larissa recebia clientes tinha apenas 2 mesas e algumas cadeiras, mas ela mantinha tudo organizado, pois queria transmitir confiança. Certa manhã, ao ver a porta de vidro estampada com LC Soluções Financeiras, ela não conteve o sorriso. Era a prova de que sua determinação a levara a outro patamar. Dona Larissa, chegou aquela remessa de contratos para analisar, avisou Cláudia, sua primeira funcionária. Ótimo, pode deixar ali na minha mesa. Vou revisar e, em seguida, nos reunimos para definir o cronograma, respondeu Larissa, ajeitando o blazer. Gabriel crescia cheio de energia, correndo atrás das galinhas no quintal do trailer ou chutando uma bola de plástico que Dário lhe dera. O menino gostava de acordar cedo para brincar, aproveitando a grama úmida sob os pés. Dário, sempre que podia, aparecia com guloseimas ou brinquedos simples. Certa vez, trouxe um triciclo pequeno e ajudou Gabriel a dar as primeiras voltas. Enquanto o garoto pedalava, Larissa o observava da janela, recordando-se de como anos antes tudo parecera incerto. Agora, porém, havia algo semelhante à paz. O próprio Dário, ao ver a criança, sentia a lembrança dolorosa de sua filha perdida, mas também experimentava a alegria de participar ativamente da vida de Gabriel, algo que nunca teve com a própria família biológica. Quando Gabriel o chamava de vovô com aquele sotaque infantil, Dário piscava algumas vezes para espantar a emoção. Um dia, enquanto ajudava o garoto a pentear o cabelo antes de ir para a escolinha, Gabriel perguntou: "Vovô, você vai me levar para jogar bola hoje à tarde?" Dário sorriu, ajeitando as mechas de Gabriel. "Vou sim, campeão, só vou resolver umas coisas de trabalho e depois busco você." Ele e Larissa criaram um laço que ia além de qualquer favor ou caridade. Tornaram-se uma família improvável, construída sobre arrependimentos, perdão e recomeços. Para Larissa, as visitas de seus pais também se tornaram mais frequentes. E Marta adorava paparicar o neto, chegando sempre com bolos e guloseimas. José, por outro lado, já sem tanta rigidez no olhar, passava tardes sentado na varanda do trailer, conversando com Dário sobre ferramentas ou lembranças de juventude. Aquilo criava uma estranha harmonia, como se cada peça antes deslocada encontrasse seu lugar. Cerca de 5 anos depois do nascimento de Gabriel,
Larissa, aos poucos, juntou economias suficientes para comprar uma casa modesta em um bairro pacato chamado Bairro Esmeralda, ainda em Estrela Nova. O bairro Esmeralda tinha ruas arborizadas, casas coloridas e uma padaria famosa por seus pães quentinhos. Larissa, ao visitar a residência pela primeira vez, imaginou Gabriel correndo livre pelo quintal. Também pensou em Dário, que merecia um cômodo só seu caso decidisse morar com eles. O dia em que assinou os papéis de compra foi marcado por uma felicidade discreta. Ela conseguira finalmente dar um novo passo em direção à vida que sempre sonhara. Com quintal onde Gabriel poderia brincar e um quarto para Dário, caso ele quisesse se mudar também, Larissa se viu diante de uma sensação agridoce de realização. Ela caminhou pelos corredores vazios da casa, ouvindo o eco dos próprios passos. Lembrou-se de quando fora expulsa do apartamento por Rafael, grávida, sem perspectiva alguma. Agora, estava ali, assinando documentos em seu nome, responsável por uma empresa que crescia. Numa ligação de vídeo com Marta, mostrou cada canto do imóvel. Mãe, olha só esta cozinha. E o quintal, então? Gabriel vai adorar. Marta sorriu emocionada. Estou orgulhosa de você, filha. Você construiu tudo com suas próprias mãos. Enquanto organizava a mudança, contratou uma transportadora local para levar móveis e caixas. No dia marcado, o caminhão estacionou em frente à nova residência bem cedo. Larissa orientou os carregadores sobre quais caixas iriam para cada cômodo, conferindo as etiquetas escritas à mão. Estava empolgada e ansiosa, mas não imaginava a surpresa que lhe aguardava. Ao virar-se para verificar um sofá sendo descarregado, avistou alguém que a fez congelar. Quando o caminhão estacionou em frente à nova residência, ela foi surpreendida ao reconhecer um dos carregadores. Rafael. Ele estava mais magro, cabelos ligeiramente grisalhos nas têmporas, um olhar cansado. Reconheceu Larissa no mesmo instante e, surpreso, deixou cair uma caixa leve que segurava. Gaguejou um: Larissa, você... como... Ela sentiu o estômago revirar. Tantas lembranças, tantas feridas. Respirou fundo e manteve a compostura, ajeitando os ombros. Oi, Rafael, pois é, a vida andou. Ele tentou puxar assunto, perguntou do filho, mas Larissa não deu espaço para confissões tardias. Enquanto olhava para o homem que, no passado, a abandonara em um dos momentos mais delicados de sua vida, percebeu que já não sentia mais o mesmo rancor. Contudo, também não sentia vontade de retomar laços partidos. Limitou-se a dizer que estava feliz e realizada, sem mencionar Dário ou o apoio fundamental que recebera. Não achava que Rafael merecia saber desses detalhes, tampouco ter um papel na vida do menino que rejeitara antes mesmo de nascer. Então, simplesmente, pediu para que ele deixasse os móveis na sala e se retirasse. Rafael tentou insistir, murmurando algo sobre "Você sabe que ainda penso em você" ou "Queria ter outra chance", mas Larissa foi firme. "Não existe mais nós. Siga sua vida." Assim que ele se foi, ela sentiu um misto de alívio e tristeza. Tantas vezes sonhara com uma reconciliação em que Rafael se mostrasse arrependido e pronto para assumir a paternidade. Mas esse sonho já não fazia mais sentido. Ela havia construído uma família de outro modo. "Mamãe, tá tudo bem?" perguntou Gabriel, aparecendo no batente da porta, segurando um carrinho de brinquedo. Larissa sorriu para ele, disfarçando a tensão. "Tá sim, meu amor. Só terminando de ajeitar as coisas por aqui." No cair da tarde, Dário apareceu para ajudar a desempacotar caixas. Gabriel correu até ele, chamando-o de vovô e animado para mostrar o novo quarto. Larissa os observou por um momento, sorrindo. Pensou em como, de certa forma, toda a dor que experimentara a levara até aquele instante de serenidade. Por mais que a história tivesse sido dura, cheia de fracassos e decepções, encontrara um final que superava expectativas. Tinha seu filho, um lar, um trabalho significativo e o apoio de um homem que também conquistara uma segunda chance de amar e ser amado. Dário examinou as caixas e riu ao ver as etiquetas cheias de anotações. "Você planejou cada detalhe, hein?" Larissa deu de ombros. "Quero que esta casa seja um lar de verdade. Vou fazer tudo para ser o nosso refúgio."
Ele concordou enquanto Gabriel puxava sua mão, pedindo que visse a pintura azul nas paredes do quarto infantil. Pouco tempo depois, numa data especial, Larissa organizou um jantar em casa para comemorar o aniversário de Dário. Convidou seus pais, Marta e José, que agora eram avós babões de Gabriel. A mesa foi arrumada na sala de estar recém-mobiliada, pratos simples, flores do quintal e um bolo feito pela própria Larissa. Dário, obviamente, tentou recusar homenagens, mas Larissa não o deixou escapar. Você merece, Dário. Foi graças à sua ajuda que pude chegar até aqui. Ele meneou a cabeça constrangido. Não foi só eu, você é forte, menina. Conseguiu tudo praticamente sozinha. A surpresa maior chegou na forma de uma mulher de meia-idade, chamada Celina, que, após investigações de Larissa, descobriu ser a filha de Dário, fruto daquela história de abandono de décadas atrás. O reencontro foi emocionante. Lágrimas, abraços tímidos e muita conversa sobre o tempo perdido. Dário mal acreditava que a filha estava ali, que também tinha sua família, filhos quase adolescentes. Era como se destinos separados houvessem se cruzado novamente para curar mágoas antigas. Quando Celina entrou pela porta, Dário ficou pálido. Segurou a beirada da mesa, parecendo não acreditar no que via. É você, minha filha? A voz dele quase falhou. Ela assentiu, emocionada. Sim, eu vim porque Larissa entrou em contato. Acho que era hora de nos conhecermos. Marta e José, que assistiam à cena, trocaram olhares discretos, comovidos ao ver o quanto aquele encontro significava para o homem que outrora fora um estranho para sua própria filha. Gabriel, curioso, espiou Celina, mas logo a convidou para ver o bolo, fazendo com que um riso suave aliviasse a tensão. A noite prosseguiu em clima de descoberta. Celina comentou sobre sua infância, contou detalhes de como a mãe partira sem deixar rastros. Dário abriu o coração, relatando o arrependimento que carregara por todos aqueles anos. Era quase meia-noite, quando todos se reuniram na sala para cantar parabéns a Dário. A vela se apagou ao som de palmas e sorrisos marejados. Não era apenas o aniversário dele, mas o momento em que laços se refaziam, em que o perdão surgia silenciosamente. Larissa serviu pedaços de bolo, distribuindo pedaços generosos, enquanto Gabriel corria de um lado a outro, mostrando seus desenhos para Celina. Marta e José compartilhavam histórias de quando Larissa era pequena, divertindo-se ao lembrar episódios da juventude da filha. Ao final da noite, com o pequeno Gabriel já adormecido no colo do avô, Larissa olhou ao redor. A sala estava cheia de pessoas que, de alguma forma, a vida costurara em sua trajetória. Seus pais, Dário, Celina e outros parentes. Constatou que mesmo após tantas dores, sacrifícios e desencontros, o amor, de diferentes jeitos, saíra fortalecido. Ela acariciou o rosto do filho, pensou em tudo que enfrentara, nos dias cinzentos em que acreditara estar sozinha, e agradeceu em silêncio por ter encontrado nos momentos mais escuros braços dispostos a acolhê-la. Essa era a história de Larissa, que começara com um abandono e terminava com um recomeço. Onde antes havia medo, surgiram esperança e família. E ela descobrira finalmente que laços verdadeiros nem sempre nascem do sangue, mas sim de um afeto construído com coragem, resiliência e a determinação de não abandonar quem precisa, seja um bebê, seja uma jovem mãe em apuros ou um homem envelhecido por arrependimentos.